Oi, tudo bom? Mais uma vez estamos aqui para continuarmos nosso estudo no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 11, parte 2. Ia ficar muito extenso, então vamos partir novamente para o término desse capítulo, dessa história, né? Que começa no versículo 1 e vai até o 15. Até o 10 foi a parte 1, a primeira parte. Agora seguimos para a segunda parte. Versículo 11. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que ele soltasse, de preferência, Barrabás. Quem era que estava incitando a multidão a pedir Barrabás? Os anciões, os sacerdotes, os escribas, os fariseus. Eles que se uniram suas forças, uniram suas influências, uniram tudo que eles tinham para poder acusar Jesus, para ganhar força nas acusações, para ganhar influência nas acusações. Foi eles que compraram testemunhas falsas, foi eles que instigaram pessoas a testemunhar acusações falsas contra o Senhor. E como havia falado lá na parte primeira desse estudo, Barrabás era um preso político, né? Ele se levantava para ir contra Roma, não só ele, como outro do seu grupo. E uma das suas manifestações, das suas rebeliões, eles assassinaram alguém. Estava preso devido a esse movimento. Ele era um homem de movimento político, ele não era um assaltante, um batedor de carteira, como as pessoas em suas pregações falta pouco falar. Não, ele era um preso político, né? Ele lutava contra o poder de Roma, contra a queda de Roma, né? A favor da queda de Roma em Israel. Então, agora na ocasião da festa, por um costume romano, né? Era um costume romano soltar um preso. E Pilatos, por uma questão de conveniência, pergunta se eles querem que Cristo seja solto ou se Barrabás seja solto. E aqui eles eles incitam a multidão a gritar o nome de Barrabás. Mas Pilatos lhe perguntou: que farei então deste quem o chama do rei dos judeus? Isso ele está se referindo a Jesus, o rei dos judeus. Foi essa acusação que os anciões levaram para Pilatos. Ele diz que é rei dos judeus. E agora ele o chama de rei dos judeus. O que vocês querem que eu faça com ele? E eles, porém, clamando, crucificam, né? Olha só o que aconteceu. Todo o povo em uma só voz, né? Que foram incitados pelos a cúpula religiosa do templo, começaram a pedir a crucificação, ou seja, a condenação máxima de Jesus. Mas Pilatos lhe disse: que mal fez ele? E eles gritaram cada vez mais: crucificam. Você observa que esse tumulto está acontecendo na sexta-feira, o dia da crucificação de Jesus. E num domingo antes, né, que é o início dessa semana aqui, né, que é o fim dessa semana, na verdade, o início é ou sábado, é o final de semana, o domingo é o início da semana, na verdade. Jesus foi ovacionado, né? Foi ovacionado em Jerusalém. Lembramos que Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumento e as pessoas gritavam a ele: bendito que vem no nome do Senhor. E ali eles tiraram ramos, jogaram no chão, tiraram suas vestes, jogaram no chão para que Jesus passasse. E eles gritaram até o templo, que foi onde Jesus parou. Agora eles estão gritando: crucificam. Eu vi um pregador falando que essas pessoas que gritavam crucificam não eram as mesmas que havia vocacionado o Senhor naquele domingo. Essas pessoas que elas estavam aqui, a maioria elas tinham sido subordinadas, elas estavam aqui totalmente debaixo de uma incitação, né, dos líderes religiosos. Mas os que realmente foram beneficiados de alguma forma pela
a bondade de Jesus não são as mesmas que estão gritando aqui e pedindo a crucificação de Jesus. Versículo 15. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhe Barrabás e, após mandar açoitar Jesus, o entregou para ser crucificado. Aqui não fala, mas no livro de Lucas, eu vou estar trazendo aqui, colocando na descrição, onde diz que os anciões, né, os líderes do templo, né, eles ameaçaram Pilatos de uma forma covarde a não soltar Jesus, dizendo que se ele não fizesse aquilo ao qual eles estavam querendo, eles iam denunciar Pilatos a César, né? E Pilatos, apesar de ter uma fama de ser um governador cruel, mas quando tocou aonde é a fragilidade do homem, que é a perca do seu poder, quando ele se viu ameaçado, quando ele se viu com medo de perder a sua posição por questão política, ele resolveu afrouxar a mão, mesmo acreditando na inocência de Jesus, ele persiste em ficar do lado daqueles que o condenaram, né? Então, Pilatos, ele tinha certeza que tudo aquilo que estava acontecendo era armação. Porém, ele ficou em uma situação, né, que ele não pôde fazer muito pelo Senhor, porque ele não era o rei, ele era somente o governador. E não poderia de forma alguma ter uma rebelião em Israel, porque assim ele perderia o seu posto de governador. Então, tudo o que ele precisava nesse momento, tudo o que ele não queria, era que houvesse ali uma questão de rebelião, de acusação contra o seu governo. Então, para permanecer onde ele está, permanecer como ele está fazendo o que ele faz, o que ele sempre fez, ele, né, atendeu a multidão, atendeu os líderes religiosos e soltou Barrabás, quem era verdadeiramente para ser crucificado, que estava sim à beira da condenação, justamente por questões políticas, por ir contra o governo a qual ele trabalhava, né? Mas por questão de conveniência e por questão de poder político, solta-se Barrabás e manda açoitar Jesus e depois crucificar. Então você vê que ele tinha tudo para absorver, mas pesou a questão do que poderia acontecer depois com ele e com tudo que ele representava, né, para Roma. E isso foi o preço que o Senhor pagou pelos nossos pecados, pelas nossas maldades, pelos nossos erros, né? Foi isso que o Senhor passou, foi isso que ele enfrentou e enfrentou em silêncio, mas não com medo, mas não amedrontado e nem acovardado, em silêncio, mas com todo o poder, honra e glória que só um rei majestoso e que só o príncipe da paz pode ter dentro de si. Amém? Que Deus nos abençoe.